De volta com o seu estilo de vida, muito obrigada pela sua companhia na manhã desta segunda-feira, hoje 20 de maio. Falamos no primeiro bloco aí sobre uma técnica muito bacana, a bambu terapia, que vem trazer e proporcionar um relaxamento a mais, principalmente para as pessoas que sofrem com algum tipo de alergia a cremes, a óleos e também é indicado para grávidas e lactantes. Agora nós vamos falar sobre um assunto bastante sério que vem aí chamando a atenção da sociedade, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil de uma forma geral e no mundo. Eu estou falando sobre o abuso sexual. Neste último sábado, dia 18, o sábado foi marcado por uma série de manifestações em virtude do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Aqui no estado do Amazonas, diversas manifestações foram realizadas pelas ruas de Manaus e também no interior do estado, assim como em todo o Brasil. Essa prática, que na verdade é um crime, vem se disseminando cada vez mais e o combate a esse crime deve ser incentivado e cada vez mais massificado. Esse é o assunto de hoje do quadro Fique por Dentro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a gerente de doenças e agravos não transmissíveis da Fundação de Vigilância em Saúde, Daniele Graça. Daniele, muito bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, e a gente agradece mais uma vez, né, a participação no programa, porque é um assunto extremamente importante, porque o número de casos de violências sexuais em crianças no Amazonas tem crescido bastante e a gente pede que realmente a população fique alerta a todos os sinais de violências possíveis. Bom, se você tem dúvidas sobre de que forma esse crime é praticado e quando ele é realmente um crime, qual é a prática que leva a ser enquadrado a um crime, você preste atenção na entrevista de hoje que nós vamos tirar todas essas dúvidas. E vamos começar justamente por isso. O que é então esse crime, o abuso sexual? Na verdade, todas as situações, né, relacionadas à sexualidade, no que tange a forçar a ter, né, forçar a presenciar, né, o manuseio simplesmente das genitais de crianças, né, pode ser considerado crime sexual, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma estatística altíssima, né, de crimes sexuais. Para 2013, pelo menos 85% dos casos registrados são de crianças menores de 18 anos, sendo que desses o principal está na faixa entre 10 e 14 anos. Bom, então o importante a gente destacar é que o crime, a violência sexual, ela não é cometida só quando há o contato. Então, desse criminoso, no caso o adulto ou até mesmo uma pessoa menor de idade também pode cometer esse tipo de crime, não é apenas o contato sexual, não é vamos dizer assim, a própria penetração no órgão genital da criança e do adolescente. A simples insinuação, enfim, a criança está visualizando algum tipo de expressão sexual também pode ser considerada crime. Sim, é considerado, né, segundo o Código Penal, todas as situações, né, de assédio sexual, o sexo mesmo forçado, né, práticas eróticas em frente a crianças. A gente observa que na cidade já foram, né, identificados vários casos de carros parados na frente das escolas com homens se masturbando dentro do carro. Então isso também é uma violência sexual, tá? Porque está favorecendo que aconteça outras situações, né? Os casos dos rápidos, os sequestros de relâmpagos. E às vezes você tem que observar esses sinais nessas crianças que chegam em casa muito caladas, né? Às vezes, por ser um crime extremamente vergonhoso, é vergonhoso para a vítima, é vergonhoso para a família, né? É vergonhoso você falar isso abertamente a outras pessoas. Então a gente pede que a família verifique sinais de alerta, né? Mesmo a prática, né? Às vezes a criança não tem contato nenhum sexual com nada de pornografia infantil, com revista, com nada. E de repente ela começa a despertar para isso. Sim. Né? Crianças, principalmente na faixa etária de 6 anos, precisa ter uma vigia melhor com essa situação da internet.
fazer o bom uso da prática da internet, né? Evitando essas situações. A tecnologia de uma forma geral, né, gente? A gente costuma ver aí que as crianças estão cada vez mais tecnológicas, né? Conectadas à internet, à própria televisão, os celulares, smartphones, enfim. Crianças cada vez mais cedo tendo contato com essa tecnologia. Como a Daniele salientou, esse contato com a tecnologia é saudável, sim, até um certo ponto. Deve sempre estar aí sendo monitorado pelos pais. Agora, estamos falando isso no estilo de vida, sobre abuso sexual, por quê? Porque nós queremos entender quais são as consequências psicológicas e físicas para essas crianças e esses adolescentes que passam por esse crime tão horrível, né, que a gente vê se disseminando na sociedade. Quais são as consequências, Daniela, então, para uma criança e um adolescente, tanto físico, principalmente psicológico, né, advindo aí desse crime? Geralmente acontecem nos abusos, né, que há penetração, acontece a laceração, né, e o sangramento contínuo. Então é muito interessante que se observe isso, né? Crianças não têm sangramento anal, não têm sangramento vaginal, então é importante verificar isso. Então fica de sequela por conta do ato em si, né, vai ser gerada uma sequela para o resto da vida, né? Crianças que são violentadas na infância, elas começam a entender, né? Até vai avançando a idade, vão passar dos anos, ela passa a entender que aquilo é uma situação comum e passa a se expor cada vez mais a essas situações de risco, né? Não é comum você ver uma criança que tem 10 anos de idade que está na esquina de uma rua, né? Fazendo prostituição infantil, às vezes por um prato de comida. Muita gente classifica, mas ela já faz isso há muito tempo. Não. Com certeza o sonho dela infantil era ser uma princesa e não ser violentada continuamente. Então a gente faz esse alerta, né? Da principal consequência são essas consequências de lacerações, né? Às vezes, em casos mais graves, tem perfurações à altura do intestino, né? Isso causa hemorragias e podem levar a óbito, sim. Das consequências psicológicas, a vida, né, afetiva dessa pessoa acaba ficando comprometida em alguns casos, tanto para situações com meninas, principalmente para meninos que passam a entender a sua sexualidade de uma forma diferenciada. Então precisa sim de um acompanhamento psicológico mais de perto, o apoio da família é extremamente necessário, considerando toda essa situação vergonhosa. Com certeza, e a família, ela realmente entra como um grande apoio, porque como a Daniela já comentou, é um crime que para a vítima causa vergonha, causa um incômodo, é muito difícil, enfim, de denunciar, porque você vai estar sendo exposta a uma situação muito vergonhosa, né, muito embaraçosa. Mas o crime, ele só pode ser realmente combatido se houver a denúncia da vítima. Então, por isso que é tão importante a gente estar denunciando, enfim, você que foi vítima, ou você familiar que conhece alguém que foi vítima. Para que esse tipo de crime seja combatido, as informações têm que ser cada vez mais disseminadas. E a Fundação de Vigilância em Saúde tem esse trabalho na área da saúde com os profissionais aqui de todo o estado do Amazonas. É importante salientar que não é só aqui na capital, mas também no interior, né? Não é isso, Daniela? Exatamente. Então a Fundação tem esse papel, né? E também faz parte da nossa missão, né? Prover, né, tudo que a gente puder para a sociedade de informação também. Então a gente faz a capacitação e o alerta à população também. A gente não foca somente no profissional de saúde, nós focamos também nas instituições públicas diversas, como as escolas, que são grandes parceiras, tá, nessa questão do combate à violência de um modo geral, e principalmente, né, a população. Porque a população entendendo, tomando propriedade dessa informação, a gente vai conseguir combater mais de perto, porque eles são os nossos principais vigilantes, né? Tá certo. Daniela, agora a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo, porque nós vamos conversar ao vivo com a repórter Amanda Mori, que está lá na FAPEAM, com informações sobre ciência. Vamos conversar com ela nesse momento. Bom dia, Amanda. Amanda já nos ouve. Bom dia, Amanda. Quais são as suas informações?
Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelo Amazonsat. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, FAPEAM, realiza na manhã desta segunda-feira, aqui no bairro da Alvorada 1, localizado na zona oeste de Manaus, atividades de popularização da ciência. Aqui ao meu lado já está Maria Olívia Simão. Ela é diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, FAPEAM. Bom dia, seja muito bem-vinda à nossa programação. De que forma esse tipo de ação, presidente, desperta o interesse pela ciência? Com certeza, o nosso propósito de estarmos num espaço como esse, a feira, onde congrega todos os grupos sociais deste bairro, da Alvorada 1. Temos aqui o feirante, dona de casa, o estudante, o idoso, e nós trazemos, então, temas que são afetos a essa realidade da sociedade amazonense. Nós estamos aqui com 4 temas, uma pesquisa apoiada pelo governo do estado, com o Dr. Euler, que trabalha com a parte da dieta amazônica, como que a gente pode ter alimentos que fazem com que nós vamos envelhecer com qualidade. Temos produtos que são desenvolvidos com o Cupuaçu, chocolate do Cupuaçu, que é uma empresa apoiada por nós. Temos uma tecnologia que vai facilitar o acesso às pessoas com deficiência visual para ler dinheiro, para ler textos. Então é assim que a gente quer mostrar para a sociedade que a ciência não é alguma coisa distante dela, é alguma coisa que vem para transformar a sua vida. A ciência transforma a vida da sociedade para melhor. E é isso que a gente quer demonstrar vindo aqui para esse espaço popular. Saindo das paredes, da formalidade do laboratório, das palestras de ciência, para mostrar para você que mora nesse bairro que nós temos resultados que são importantes para a sua vida. É a primeira vez que a FAPEAM realiza esse tipo de ação? Não, nós temos esse projeto é um projeto itinerante. O ano passado nós tivemos na Feira da Aparecida, tivemos na Feira do Coroado, também atuamos na Feira da Cachoeirinha e agora essa semana vamos estar em mais 2 feiras. Muito obrigada, diretora, pelas suas informações. Amanda Morim para o Amazonsat Cidade. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. Ótimo dia para você. Muito bacana esse assunto. É a FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, sempre promovendo esse tipo de atividade e incentivando a ciência e a tecnologia do nosso estado. Isso é muito bacana. Bom, gente, nós estamos falando aqui na nossa entrevista de hoje, do quadro Fique por Dentro, sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes, o abuso sexual infantil. Semana passada foi uma semana repleta de manifestações em virtude deste assunto. Dia 18, último sábado, é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E estamos aqui com a Fundação de Vigilância em Saúde falando sobre todo esse trabalho que é realizado para combater e conscientizar não só os profissionais, mas também a população sobre este crime. Eu converso com a Daniele, que é a gerente de doenças e agravos não transmissíveis da FPS. Daniele, para a gente continuar, nós estávamos falando sobre de que forma a FPS trabalha, não só com os profissionais, mas também com a população na área da saúde e também na área da educação. Vocês fazem, então, essa integração aí com a área educacional? Sim, a Fundação hoje ela faz os treinamentos focados em disseminar informação referente à violência sexual como um todo. Fazemos os treinamentos baseados no Código Penal sempre, e não somente no que rege o setor saúde, justamente para que a gente possa fazer a interação com os diversos setores. Então, o setor de educação, a gente vem fortalecendo toda essa situação, treinando os professores para observar sinais de alerta, e nós temos uma programação extensa, que já inicia agora a partir de julho, com todas as escolas do estado, envolvendo tanto a Secretaria de Educação Estadual quanto as Secretarias de Educação Municipais dos 62 municípios do estado. Tá certo. Aí, a família realmente é o primeiro local onde a gente vai procurar auxílio, mas a escola, como a gente sabe, no decorrer de toda a nossa vida, é uma segunda casa. Então é muito importante realmente que seja feito um trabalho com esses profissionais da área da educação. Como a Daniele falou, esse trabalho é desenvolvido também no interior do estado, não só aqui na capital, Manaus. Daniele, como é que está essa situação no interior do estado? A gente sabe que as capitais aí têm um grande índice de crimes, dos mais diversos, mas o interior do Amazonas também padece com algum tipo de situação como essa, no caso do abuso sexual
infantil. Qual é a leitura que você faz do interior do nosso estado sobre esse assunto? Na questão do interior, propriamente dito, ele vem acompanhando, né, o que acontece no estado, acompanha os mesmos indicadores e índices de referência. Um exemplo, se o estado está com pelo menos 80% dos casos, né, assim, na faixa etária abaixo de 18 anos, o interior ele acompanha, só que com um percentual um pouquinho maior. Sim. Porque a gente considera também toda a dificuldade logística para se fazer, né, o atendimento necessário a essas vítimas. Né? Essas vítimas normalmente são de casos crônicos no interior, né? A gente não consegue pegar os casos agudos, que são os casos que acontecem até 72 horas, onde há a necessidade da gente fazer toda a parte da contracepção de emergência, os antirretrovirais, né? Que é o combate aí também às DSTs e o próprio HIV. Então, assim, a gente tenta fomentar no interior para que essas pessoas, essas famílias, informem num tempo mais breve para que a gente possa tratar essas crianças, essas mulheres de um modo geral, né? E os meninos também, porque não é comum só meninas, tá? Então é interessante que a gente exponha essa realidade. Sim. O abuso sexual de meninos está muito forte também no estado. Tá certo. E eu acho que é importante a gente salientar também que no interior, não só aqui do Amazonas, mas também muito forte isso na região do Nordeste, as crianças, as meninas entre 14, 15, 16 anos, costumam se achar, e é uma espécie de uma tradição, de que já estão em idade para casar, em idade para ter filhos, e o Código Penal prevê que não, mesmo essas pessoas que acima dos 14 anos que acabam engravidando ou que já são casadas, né, que é uma prática comum lá no Nordeste, também aqui no interior do Amazonas, isso também é considerado crime, não é isso, Daniela? Ele tem que ser denunciado. Isso. É importante frisar, né, que abaixo de 14 anos o Código Penal classifica como vulnerável. Então é considerado estupro de vulnerável. Sim. Né? Então é muito importante que a população tenha essa ciência. A gente encontra, né, nas nossas entrevistas, nas nossas andanças, tanto pela capital quanto pelo interior, algumas pessoas tratarem isso como uma forma comum. Então não é comum uma criança de 14 anos estar grávida do terceiro, quarto filho. Isso não é para ser comum. É para se fazer realmente um alerta geral, é para se fazer um estardalhaço do evento, né? Por quê? Para que a população entenda que isso não é para ser comum. Né? Porque você está comprometendo toda a vida dessa criança. Não estamos falando só de vida escolar, estamos falando de toda a questão psicológica, toda a questão social dela. Ela não tem estrutura emocional para ter, né, uma criança. É uma criança gerando outra criança. É verdade, essa frase a gente ouve muito comumente, realmente para se ter uma noção de como esse assunto é grave, né? Uma criança gerando outra criança. Olha, nós vamos agora para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto que gera tanta preocupação nas famílias de todo o Brasil e também do mundo. Em instantes a gente volta já já.